E aí, galera, tudo certo? Treino em Foco responde, Caio. E eu arrumando aqui. Arruma aí. O Aquaman tá chegando de férias, galera. Aí o Aquaman, vocês não têm noção. Tá difícil. Como é que tá a situação aqui. O raciocínio tá extremamente lento. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver como é que tá o teu raciocínio hoje. Treino em Foco responde. Teve o Carlos, a gente não tem aqui o sobrenome dele, mas ele mandou um áudio aí nos perguntando sobre uma ideia lá que ele teve, uma curiosidade, uma dúvida sobre um treinamento de hipertrofia e um treinamento aeróbio. E aí entra naquela ideia do treinamento concorrente, a lógica naquela ideia ali. Logo depois da vinheta nós vamos colocar a pergunta do Carlos e nosso ponto de vista com relação a isso, porque o Carlos nos perguntou, né? Ô pessoal do Treino em Foco, o que vocês acham sobre detalhe lá que ele colocou e se enquadra em treinamento concorrente. Então depois da vinheta nós vamos colocar isso aí para vocês. Bom, galera, o Carlos aí nos fez uma pergunta e antes de eu colocar a pergunta do Carlos e o nosso posicionamento com relação a esse, lembrando sempre que se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá uma força para nós, né? Se está gostando do conteúdo. Também é o seguinte, se não está gostando do conteúdo, não precisa se inscrever no canal, né? Não tem obrigatoriedade nenhuma. Não, se inscreve no canal se está gostando do conteúdo, olhou os vídeos antigos, também curtiu, então se inscreve no canal. Bom, chega de enrolar, uma pergunta do Carlos. Na verdade, ele mandou vários áudios, né? O cara mandou um monte de áudio. E aí ele coloca o seguinte, que ele, imaginando aí um treino de pernas, um treino de membro inferior, pesado, dinâmico, bom, treino bom para hipertrofia. E que ele fique com algum grau de residual 24 horas depois de dor muscular tardia. Nada que venha atrapalhar significativamente, mas com algum grau residual de dor muscular tardia, até tentando aí dar algum dinamismo que o treino foi razoavelmente bom. Pelo menos foi intenso, né? Aí ele coloca a situação de 24 horas depois ele fazer um treino aeróbio relativamente leve, um trote, né? Para soltura, até ele usa esse termo aí, né? Para dar uma soltura e tal. E esse treino sendo feito ali de 20, 25, 30 minutos, né? E aí ele coloca, bom, será que aumentando o meu fluxo sanguíneo, elevando o meu débito cardíaco e aumentando o fluxo sanguíneo local, e aí levando a oxigenação para o músculo, são os termos que ele usou, né? Levando nutrição para o músculo, uma taxa mais elevada devido ao aumento do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo local, e o local aí em membros inferiores, considerando o treino de membro inferior no dia anterior. Esse treinamento aeróbico poderia potencializar o processo hipertrófico sendo feito dessa forma? E a colocação dele, minha ideia é que aumentando o fluxo sanguíneo local e a oxigenação e a taxa de nutrientes, eu poderia também estar potencializando o grau de hipertrofia. Essa foi a colocação dele. E aí a gente já vai, na sequência, falar. Tu faz treino mais ou menos nessa dinâmica às vezes, eu faço, né? Meu objetivo é a hipertrofia muscular, né? E aí eu faço treinos aeróbios para aumentar o gasto energético, para manter a forma, na verdade, né? E aí eu faço essa estratégia também, né? Para mim, assim, no próximo treino de perna, que eu faço a cada 2 dias, a cada 3 dias de intervalo, né? Eu não sinto nenhuma malefício, né? Na minha recuperação. Então eu consigo levar de boa assim um treino, com o objetivo é hipertrofia muscular. Talvez, se o objetivo dele fosse aumentar a capacidade cardiovascular dele, esse treino aeróbio, após o treino de pernas, ia atrapalhar, porque ele está com dor muscular tardia, e a intensidade do treinamento e o volume também seria menor, né? Tem que ver qual é o objetivo dele. Provavelmente é hipertrofia muscular, como ele disse, e para fazer recuperação, para potencializar fazer o treino aeróbio. Então eu não vejo como nenhum malefício, assim, né? Na minha opinião. Vê bem, o que a literatura descreve quanto a isso, que é uma característica de treinamento concorrente, não no mesmo dia, mas em dias diferentes, mas tem a concorrência. E normalmente a análise da literatura é para ver se há um prejuízo, né? E em cima até de um curso que nós montamos aí, que a gente fez uma razoável revisão de literatura sobre isso, a literatura aponta algumas variáveis que potencializam o prejuízo. A pergunta dele é se potencializaria o ganho, se teria benefício. E o que a literatura coloca é possíveis prejuízos. Então, por exemplo, assim, a intensidade desse treinamento aeróbico, quanto mais intenso, mais atrapalha o posterior treino de hipertrofia de membro inferior. O intervalo que ele vai dar entre esse treino aeróbio e o posterior treino é importante, porque se for muito exíguo esse intervalo, pode ser que esse treinamento, dependendo da intensidade, como eu falei, é uma outra variável, então são um conjunto de fatores que tem que ser analisados. Dependendo da intensidade que ele treine e do próximo treino que ele venha fazer de membro inferior, poderá ter prejuízo na qualidade do próximo treino. Mas a pergunta do Carlos é fazer um treino de perna, depois fazer o aeróbio e esse aeróbio vir potencializar. É a ideia do primeiro treino para o segundo treino.
Mas pensando nessa ideia do treinamento concorrente que eu estou passando, do aeróbio e posterior do treinamento de força com algum intervalo, essas duas variáveis, além de outras, o tipo de ergômetro nós vimos, né? Se ele corre é uma coisa, se ele faz na esteira é outra, se ele faz um transporte, se ele faz uma escadaria, se ele faz um trabalho de aeróbio de natação, por exemplo, que seria mais membro superior, é outro tipo de influência, sempre no sentido do prejuízo, né? Para o posterior treino de força. Isso é uma situação. Agora, imaginando o treino aeróbio antes do treinamento de força e a relação que ele pensou entre fluxo sanguíneo auxiliando no processo hipertrófico, nos faz muito essa lógica, né? Porque hoje em dia o que se tem de mais claro é que o volume de carga é o mais importante processo hipertrófico. Ou seja, quando ele calcula lá número de repetições vezes número de séries vezes quilagem, que é uma das formas de calcular esse volume de carga, quanto maior isso por sessão e por microciclo de treino, melhor o processo hipertrófico. Tem um monte, isso é um monte de trabalho, um monte de trabalho mostrando isso. Bem antigos então também. Essa é a relação de treino. O meu treino tem que focar dentro das minhas condições individuais, obviamente, de treino, mas que eu consiga produzir nos próximos treinos e de forma crônica e sistemática nos treinamentos o maior volume de carga possível. E aí vem a questão. Será que um treinamento aeróbio gerando um fluxo sanguíneo pós-treinamento de força vai contribuir com isso? Não vejo muita produtividade. E dependendo do treinamento aeróbio, que não é o caso dele, ele falou um trote de soltura 20 a 30 minutos, acredito eu que com 24 horas não vai interferir no volume de carga capaz dele produzir em treino para o próximo treino. Então é um treinamento aeróbio ali que vai ter algum gasto calórico, pode ter algum grau de ganho de condicionamento aeróbio, vai depender do atual dele. Se ele é um cara bem condicionado num treinamento de 20 a 25 minutos, 30 minutos, moderado, não vai ter ganho nenhum, acréscimo nenhum no VO2 dele, porque ele já, partindo da ideia que ele já é um cara bem condicionado. Agora, se ele é um cara muito mal condicionado aerobiamente, talvez esse treino até venha contribuir no ganho do VO2 dele, talvez. Então tudo é uma questão também de avaliar qual é o nível, Carlos, que tu apresentas de condicionamento aeróbio atual. Isso é uma outra situação. Então, pensando em volume de carga, se o teu treino não te desgastar, tu vai conseguir manter o volume de carga ideal, maior, né, possível. E se esse treino aeróbio não for muito produtivo, talvez ele te atrapalhe no volume de carga e passe a ser realmente, a ideia aí do treinamento concorrente, antiprodutivo, antiproducente. Venha te atrapalhar. E pensando também, vou aumentar o fluxo sanguíneo e o aporte de nutrientes. Bom, o aporte de nutrientes ali importante seria de aminoácidos, né, para a configuração do tecido muscular, né, para fazer o anabolismo proteico. 20 a 25 minutos que eu aumento o fluxo sanguíneo local e posso ter um aporte maior de nutrientes, e aí pensando em aminoácidos, será que isso num contexto crônico, geral de hipertrofia, 20 a 25 minutos em uma sessão específica, 3, 4 sessões por semana, teria uma contribuição significativa? Vejo que não. Como ele se alimenta e como ele dá esse aporte nutricional ao longo da semana é muito mais importante do que 20 a 25 minutos de treinamento aeróbio local, que estão aumentando naqueles 20 a 25 minutos um aporte maior de aminoácido. Dentro da ideia de ser um processo crônico e isso está acontecendo sistematicamente ao longo do tempo, esses 20 a 25 minutos que tem uma taxa maior local de fluxo sanguíneo e um aporte de nutrientes maior, imaginando que isso vai ser significativo, mas em 20 a 25 minutos diluído ao longo de uma semana, é muito pouco. Então, Carlos, minha visão, respeito a visão de outros, e aí teria que ver o argumento de outros profissionais, né? Mas o nosso argumento, a nossa interpretação é essa. É um período de tempo muito curto, exíguo, que vai ter um aporte sanguíneo, e aí esse aporte sanguíneo não significa nada também se não tiver um aspecto nutricional condizente, que dê o suporte de aminoácidos suficiente para isso, falando aí só dos aminoácidos, da questão da proteína. Se isso não atrapalhar teu treino também no volume de carga, então quer dizer, é um treino que eu vejo inócuo em termos de potencializar hipertrofia muscular. Agora, o Caio, por exemplo, ele faz esse tipo de atividade, mas teu objetivo é outro, é aumentar um pouco é manter teu condicionamento aeróbio, o teu treino aeróbio não é tão leve assim, ele é um treino razoavelmente pesado, mas para o teu nível de condição física é para manter teu VO2, aumentar teu gasto calórico, fazer uma atividade aeróbia também e manutenção da saúde cardiovascular, vamos dizer assim. Então, quer dizer, o objetivo é totalmente diferente. Exatamente, né? Meu treino aeróbio, tipo assim, pós um treino de perna, não tem como objetivo potencializar a hipertrofia. A potencializar a hipertrofia é no volume de carga, né? Eu vou calculando isso aí e, por exemplo, faço um treino de perna, o dia eu faço um treino aeróbio e eu vejo que depois, quando eu faço o mesmo treino de perna, com aquela intensidade de treino aeróbio que eu fiz, eu baixei o volume de carga, então eu diminuo um pouco o treino aeróbio. Porque ele está prejudicando o teu volume de carga e essa é a principal. Exatamente. O volume de carga calcula assim, o número de repetições vezes o número de séries vezes a quilagem que tu trabalha em cada exercício. Então pega um exercício supino, conta ali, fizeste 4 séries,
Conta o número de repetições nessas 4 séries. Deu 36 repetições, deu 46 repetições nas 4 séries. Multiplica pela quilagem levantada, vai ter o volume de carga. Quanto mais elevar isso aí, é o que a ciência mostra que é o que produz lá, tem uma repercussão fisiológica, bioquímica, que vai hormonal, que vai reproduzir maior ganho hipertrófico. Então é isso que tu tem que buscar. Então te alimenta bem, descansa bem, faz o melhor treino possível dentro desse prisma de orientação básico. E aí tem várias formas de conduzir o treino, mas dentro dessa organização de treino vai acontecer hipertrofia. E aí vai depender também um pouco da genética, a genética tem algum grau de influência nisso. Então te alimenta bem, descansa bem, tenta recuperar bem, dormir bem, todos os conceitos ali, treinar bem. Esse é o aspecto. E não treine um aeróbico que venha atrapalhar nesse aumento do volume de carga. Se o objetivo é único e simplesmente esse. Se o objetivo também é ganho de condicionamento aeróbico, cuidar da saúde cardiovascular, ele pode fazer um treino mais intenso, pesado. Aí tem que equilibrar. E o objetivo passa a não ser só hipertrofia. Hipertrofia e mais alguma coisa. Aí na hora da prescrição tem que se organizar melhor para fazer essa prescrição. O objetivo mudou. Uma coisa é um objetivo só de hipertrofia, uma coisa é o objetivo de hipertrofia e saúde cardiovascular, onde eu quero, por exemplo, aumentar um pouco meu VO2. Aí as coisas mudam um pouco de figura, a periodização vai ter que ser um pouco diferente. Beleza, Carlos? Olha, espero ter te ajudado aí, né? Demos aí a nossa opinião, cabe aí também tu consultar outros profissionais e ver qual seria a opinião de outros profissionais, tá bom? Valeu então, um abraço pessoal.